E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Vamos lá? Na verdade é a parte 4, né? É a parte 4, tá escrito aí parte 3, mas na verdade é parte 4 da Lei 10.460 de 1988. Eu falei que eu ia gravar 5 partes dessa lei. Essa lei é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas autarquias. Então a Lei 10.460. Eu já gravei 3 vídeos, né, dessa lei, para quem vai prestar concurso do Estado de Goiás. Essa lei é obrigatória, né? Essa lei é obrigatória. Teremos um concurso aqui da Polícia Civil, dia 16 de outubro, né? Então, para os cargos de agente escrivão da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, eu vou dar continuidade, né? Estou lá no artigo 59. O artigo 59 vai estar na sua prova, né? E a prova ela vai ter 15 questões de legislação específica. Está no edital da Polícia Civil que vai ter 30 questões para a matéria de legislação penal especial e legislação específica. Então, se a gente partir do princípio que vai ser meio a meio, então fica 15 questões para a legislação penal especial e 15 para a legislação específica. E a legislação específica só são 2 leis, essa aqui e o regimento interno da Polícia Civil do Estado de Goiás. Então, eu penso que essa lei aqui vai ter mais questões, porque ela é maior, ela tem mais de 300 artigos, né? Uma lei muito grande. Então eu penso que aqui essa lei vai ter umas 10 questões. Essa é a minha aposta para esse concurso. Bom, para quem não me conhece, eu sou o José Carlos Cardoso Ribeiro. Esse vídeo aqui eu estou subindo ele para o meu canal do YouTube. Você chega lá no YouTube e coloca José Carlos Cardoso Ribeiro, né? Coloca lá José Carlos Cardoso Ribeiro, me adiciona, né? Adiciona o canal. O nome do canal no YouTube é isso, José Carlos Cardoso Ribeiro. Você se inscreve no meu canal, lá tem vários vídeos, né, de dicas, de tudo, de direito penal, processo penal e legislação penal especial, porque eu sou professor dessas 3 matérias, né? Eu sou autor exclusivo da editora Ímpetos. Eu fiz esse livro aqui, Manual de Processo Penal para Carreiras Policiais, da editora Ímpetos, como vocês podem ver, né? Junto com 2 delegados, o Rafael Povos e o Sérgio Baltos, são delegados lá de Brasília. Então, a matéria de processo penal é uma matéria muito importante, porque para quem presta concurso da Polícia Civil e da Polícia Federal, para o cargo de delegado, na primeira e na segunda fase cai processo penal, você tem que dominar a matéria de processo penal, né? E o processo penal tem mais questões e é peso 2, então você tem que dominar. Então, é um livro completo para esses concursos. Então, não só a Polícia Civil, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, também teremos concurso e as inscrições para a Polícia Militar estão abertas, para o Corpo de Bombeiros também está aberto. Temos concurso agora para esse ano e para o ano que vem, mas as inscrições estão abertas no site da FUNRIO. Então, quem vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás é o CESP, e quem vai fazer o concurso da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros é a FUNRIO. Bom, galera, artigo 59, vamos lá? Os funcionários que estiverem cursando estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos poderão marcar o ponto até meia hora depois. Olha que beleza. Até meia hora depois da entrada ou até meia hora antes da saída, nos horários que estiverem sujeitos. Então isso aqui é para beneficiar quem está estudando, né, em estabelecimento de ensinos oficiais. O artigo 59, né, você pode chegar 30 minutos mais tarde no seu serviço e sair 30 minutos mais cedo. Então, está aqui no artigo 59. Artigo 59A. O servidor que comprovar participação em programas de treinamento sistemático para atletas, agora é para atleta, olha as Olimpíadas, olha os Jogos Pan-Americanos aí, gente. Então, presta atenção no serviço. O servidor que comprovar participação em programas de treinamento sistemático para atletas fará jus à redução de até 30% da carga horária de sua jornada de trabalho. Então, você que é atleta e se dedica, você é servidor público do Estado de Goiás, você vai trabalhar com a carga horária 30% menor e vai receber integralmente. Olha, isso é um incentivo, né? À saúde, ao esporte. Artigo 59B. O servidor inscrito em competição desportiva local, regional, nacional ou internacional será concedido afastamento remunerado do serviço durante o período do traslado, preparação. Parágrafo único. A não comprovação efetiva em participação na competição implicará falta ao serviço. Então, claro, né, que você tem que comprovar tudo isso que você está fazendo.
Do regime da dedicação exclusiva, artigo 61. Perceba bem. Considera-se como dedicação exclusiva a obrigatoriedade de permanecer ou funcionar em regime de tempo integral, à disposição do órgão em que tiver exercício, ficando de consequência proibido de exercer outro cargo, função ou atividade particular ou pública, ressalvada a pertinente a uma de magistério, desde que haja correlação de matérias, compatibilidade de horário. Então, a regra geral é que você pode acumular o seu cargo com um outro de professor. O que é magistério? É professor, né? Então, você pode acumular o cargo com de professor desde que haja compatibilidade de horários, né? E respeitando aí os limites da remuneração, né? 62. A prestação em serviço em regime de dedicação exclusiva será permitida mediante opção às seguintes categorias funcionais. Inciso 1, professores universitários que se dedicarem à pesquisa. Inciso 2, sanitaristas. Inciso 3, médicos quando em exercício nos serviços de atendimento de urgência ou em unidades hospitalares do Estado. Inciso 4, fiscais de vigilância sanitária. E o inciso 5 e inciso 6 foi vetado, tá? Artigo 63. O candidato ao regime de dedicação exclusiva deverá apresentar, por ocasião de sua opção, declaração de não acumulação de cargos, funções ou empregos na administração estadual, direta ou indireta, inclusive nas esferas municipal e federal, e de que não exerce atividade particular, observada a ressalvada prevista no artigo 61. Parágrafo 1º. Uma vez deferida a opção de que trata este artigo, a mesma somente poderá ser retratada. Inciso 1. Por descumprimento das condições estabelecidas no artigo precedente, devidamente comprovado. Inciso 2. Por conveniência de qualquer das partes. Parágrafo 2º. Muito importante. Parágrafo 2º pode cair aí na sua prova. Verificada a inveracidade, a declaração a que se refere este artigo ou descaracterizada a mesma, o funcionário faltoso ficará obrigado a restituir de uma só vez e no prazo de 30 dias toda e qualquer importância auferida em razão à prática de infração aqui prevista, sem prejuízo de outras sanções. Então preste atenção, aqui é mais uma exceção. E aí, galera, senta o dedo nos coraçõezinhos aí, convida aí os seguidores aí, compartilha aí no Twitter. Vamos lá. Aqui, de acordo com a inveracidade, ele vai ter que pagar de uma só vez e vai ter um prazo apenas de 30 dias. Lembra que o prazo a gente podia parcelar em 24 vezes? Pois é, nesse caso aqui não. Nesse caso aqui vai ter que pagar de uma só vez. Artigo 64. Ao funcionário, quando em regime de dedicação exclusiva e na forma que dispuser o respectivo regulamento, será atribuída uma gratificação de até 100% do respectivo vencimento, que a ele não se incorporar para nenhum efeito. Beleza. Recondução. Recondução, a gente deu uma olhada nisso, salvo engano, na nossa aula 2, na aula 1, né, na primeira parte. Mas eu vou dar só uma revisadinha. Artigo 67 é que trata da recondução. Recondução é o retorno do servidor público estável ao cargo anteriormente ocupado, em decorrência de inabilitação em estágio probatório, ou seja, ele passou no concurso público, ele já era concursado, aí ele fez um concurso para outro cargo, passou e estava em estágio probatório. Lá ele foi reprovado no estágio probatório. Aí o que acontece? Ele voltou a ocupar aquele cargo que ele já era efetivo, né? Então isso é a recondução. Então é o inciso 1, inabilitação em estágio probatório. Inciso 2, desistência de estágio probatório. Ele está lá, mas desistiu. Ele prefere aquele serviço anterior dele. Então, recondução também. Inciso 3, reintegração do anterior ocupante nos termos do artigo 119, caput desta lei. Promoção. Promoção, artigo 68. Promoção é o provimento na referência inicial do cargo vago de classe imediatamente superior àquela que ocupa dentro da mesma série de classes e da mesma categoria funcional a que pertence, de funcionário efetivo ou estável que esteja ocupando a última referência horizontal de sua classe. Isso aqui eu vou passar rápido porque a gente já deu uma olhada a respeito disso, mas é bom você ler aí o artigo 69
e o 75. Né? O 75 é as condições complementares que trata o artigo 72, aí você tem que ver o que o artigo 72 fala. Artigo 72. O merecimento do funcionário será apurado em pontos positivos e negativos, segundo o preenchimento das condições essenciais e complementares definidas nesta seção necessárias ao desempenho de suas atribuições. Então, refere-se aos aspectos negativos do desempenho funcional e decorre da falta de assiduidade e de impontualidade horária e da indisciplina. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, inciso 1, a falta de assiduidade será determinada pela ausência injustificada do funcionário ao serviço. Inciso 2, a impontualidade horária será determinada pelo número de entradas tardias e saídas antecipadas. Inciso 3, a indisciplina será apurada tendo em vista as penalidades de repreensão, suspensão e destituição de função impostas ao funcionário. Parágrafo 2º, serão computados os seguintes pontos negativos. 1 para cada falta injustificada do serviço. 1 para cada grupo de 3 entradas tardias ou saídas antecipadas desprezada na apuração semestral, a fração. 3 para cada repreensão. 10 para cada pena de suspensão de até 30 dias. 15 para cada pena de suspensão superior a 30 dias. 50 para cada destituição de função ou pena de suspensão preventiva ou prisão administrativa. Isso aqui é bom de vocês darem uma olhada. Onde que eu encontro isso? Você tem no Vadmec? Tem não. Vai lá no Google, coloca Lei 10.460 de 88, Estado de Goiás. Bom, passando agora para o acesso. O acesso eu falei que a Lei 8.112, artigo 8º, ele foi vetado. Mas não foi vetado aqui na Lei 10.460 de 88 do Estado de Goiás. Então, perceba bem, artigo 93. Acesso à passagem do funcionário pelo critério de merecimento de classe integrante de uma série de classes ou de classe única para a classe inicial de outra série de classes ou outra classe única de nível hierárquico superior da mesma ou de outra categoria funcional. Isso não é permitido de acordo com a Lei 8.112, mas de acordo com essa lei aqui, se perguntar de acordo com essa lei aqui, que lei que é essa aqui? 10.460, de 22 de fevereiro de 88. Aqui pode, entendeu? Então, é bom dar uma olhada aí nos artigos 93 e o artigo 99. O artigo 99 fala: o edital de abertura de concurso será publicado por 3 vezes consecutivas no órgão oficial, com antecedência mínima de 30 dias, contado prazo horário. Pá. Aí vai falando aqui dos critérios, né? Aqui, ó, inciso 1, classes com especificação das respectivas atribuições. Inciso 2, número de vagas por classe e cargo. Inciso 3, condições para inscrição e provimento do cargo. Então, é bom dar uma olhada, porque esse acesso, eu penso que vai ter umas 2 ou 3 questões só falando do acesso. Por quê? Primeiro, vai fazer o peguinha com a Lei 8.112. E se perguntar de acordo com a Lei 8.112, está errado. Né? Se perguntar de acordo com essa lei do Estado de Goiás, está certo. Vai perguntar qual é a forma de acesso. Então, é importante ler. Dá uma olhada no artigo 93 e no artigo 99 dessa lei. Vamos embora, porque tem muita coisa para a gente ver. Readmissão. Readmissão está no artigo 113. Readmissão é o ingresso no serviço público sem ressarcimento. Presta atenção. Readmissão é sem ressarcimento. E a reintegração? Você lembra da primeira aula que a gente falou? Então vamos ver a readmissão, depois nós vamos na reintegração para você fixar. Readmissão é o reingresso, artigo 113, lembra? Readmissão é o reingresso no serviço público sem ressarcimento de vencimento e vantagens atendido o interesse da administração do ex-ocupante do cargo de provimento. Então, vamos ver agora a reintegração. Artigo 117. Reintegração é o reingresso do serviço público do funcionário demitido com ressarcimento. Então, a reintegração é com ressarcimento e a readmissão é sem ressarcimento. Presta atenção que aqui tem uma questão da sua prova. Eles vão trocar e quem não viu vai dançar. E você que viu vai ficar esperto e vai levar esse ponto. E é o ponto que vai fazer você sair de 1.000 para 500, um exemplo. Porque um ponto, muita gente fica empatada.
Aproveitamento. Aproveitamento está no artigo 120. Aproveitamento é o retorno ao serviço ativo do funcionário em disponibilidade. Então, no artigo 121, fala o que é obrigatório. Então, será obrigatório o aproveitamento do funcionário efetivo ou estável. 2 pontos. Aí vai falar os incisos 1 e 2. Inciso 1. É encargo de natureza em vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada sempre a habilitação profissional. Inciso 2. No cargo restabelecido, ainda que modificada a sua denominação, ressalvado o direito de opção por outro, desde que o aproveitamento já tenha ocorrido. E lembrar, galera, que dia 17, um dia depois da prova do concurso, eu e o delegado Ailton Zuc estaremos palestrando na Universidade Evangélica de Séries. Eu vou estar falando a respeito de interceptação telefônica e ele vai palestrar a respeito de inquérito policial. Dia 17 vai ser no Centro Cultural de Séries. Informações, entre em contato com a Unievangélica, né? Diretor Walter Sino. Então eu e o delegado Ailton Zuc de Brasília vamos iniciar a semana jurídica, né? Penso que é aberta a todos, tem que ver como é que é, porque são vagas limitadas, né? Vai ter neguinho em pé, no chão, em todo lugar, né? Reversão. Artigo 124. Reversão é o retorno à atividade do funcionário aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, dependendo sempre da existência de vaga. Então, reversão, artigo 124. Readaptação. Readaptação, artigo 129. Readaptação é a investidura do funcionário em outro cargo mais compatível com a sua capacidade física e intelectual ou quando comprovadamente revelar-se inapto para o exercício das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo que vem ocupando sem causa que justifique a sua demissão ou exoneração, podendo efetivar-se de ofício ou a pedido. Da vacância, galera, da vacância. Artigo 135. Vacância é a abertura de claro no quadro de pessoal de serviço público, permitindo o preenchimento de cargo vago. Aí tem lá a vacância, inciso 1 ao 9. Inciso 1, recondução. 2, promoção. 3, acesso. 4, readaptação. 5, aposentadoria. 6, exoneração. 7, demissão. 8, falecimento. 9, nomeação e posse em outro cargo inacumulável. Beleza? Então, agora nós vamos falar dos direitos e vantagens, né? Do vencimento da remuneração e das vantagens. Artigo 139. Além do vencimento, poderão ser deferidas ao funcionário as seguintes vantagens. Inciso 1, indenização. Indenização quando? Ajuda de custo, diárias, despesas de transporte. Então, você tem que saber que ajuda de custo, diárias e despesas de transporte são indenizações, tá? E não são auxílios. Tem a diferença de indenização para auxílio. Então, indenização, ajuda de custo é indenização, diária é indenização, despesa de transporte é indenização. Ele vai trocar. E o que é auxílio? Auxílio é salário família, auxílio saúde, auxílio funeral, auxílio creche. Bom, auxílio tem um nome, né? O único que não tem nome de auxílio é salário família. Ele vai colocar que salário família é indenização, e não é. Salário família é um auxílio. Os outros todos têm nome de auxílio. Auxílio saúde, auxílio funeral, auxílio creche. Gratificação. O que é gratificação? Gratificação é o adicional por tempo de serviço, representação de gabinete, especial de localidade por atividades penosas, insalubres ou perigosas e pela participação em órgão de deliberação coletiva, pela prestação de serviços extraordinários, pelo exercício de encargo de chefia, assessoramento, secretariado e inspeção, por encargo de curso ou concurso, pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica, por hora de voo, de produtividade fiscal, de transporte, de ciclo básico de ensino especial, de incentivo à permanência no serviço ativo. Então, isso tudo aqui que eu falei para você, isso é gratificação. Beleza. Progressão horizontal. 13º salário. Então, perceba bem. O 4, né?
Progressão horizontal. Você subiu dentro do seu cargo, entendeu? Progressão horizontal, não progressão vertical. E 13º salário. Beleza. Do vencimento e da remuneração. O vencimento, artigo 141, o vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício de cargo público correspondente ao padrão fixado em lei. Artigo 148, a gente falou na aula 2, né? Que é quando o funcionário perderá a remuneração de 1/3 a 2/3 até ficar sem nada. Depois dá uma olhada lá. Das indenizações e ajudas de custo. Artigo 152. A ajuda de custo é o auxílio concedido ao funcionário. Inciso 1. A título de compensação das despesas motivadas por mudanças e instalação na nova sede em que passar a ter exercício. Inciso 2. Para fazer face a despesas de viagem para fora do país em objeto de serviço. Das diárias. Artigo 155. O funcionário que a serviço deslocar a sede em caráter eventual e transitório fará jus às diárias, compensatórias às despesas de alimentação e pousada. Despesas de transporte, artigo 159. Conceder-se a indenização de transporte ao funcionário que realizar despesas em serviços externos por força das atribuições normais a seu cargo. Dos auxílios, do salário família, artigo 160. O salário família será concedido ao funcionário ativo, inativo ou em disponibilidade que tiver dependentes vivendo às suas expensas. Então, mais uma pergunta aqui. Vai falar que o salário família é apenas para o servidor ativo. Falso. O salário família também é concedido para o funcionário inativo ou indisponibilidade. Beleza? Vamos para frente. Auxílio saúde, artigo 168. O auxílio saúde é devido ao funcionário licenciado por motivo de acidente em serviço, doença profissional ou moléstia grave, especificada em lei com base nas conclusões da Junta Médica Oficial do Estado. Auxílio funeral, artigo 169. A família do funcionário que falecer, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será pago o auxílio funeral em valor correspondente a 5 vezes o menor vencimento de cargo de provimento efetivo dos quadros estaduais. Então, vai pegar lá, dentro do estado de Goiás, quem é o funcionário que recebe menos? Qual é o cargo que recebe menos? Qual é o valor daquela remuneração? O valor daquela remuneração é R$ 1.500, um exemplo. Então, o menor salário é R$ 1.500, então multiplica por 5. Esse é o valor do auxílio funeral. Beleza? Auxílio creche. Artigo 169A. O auxílio creche é devido ao funcionário com renda familiar mensal de até R$ 5.000 que possua dependente na faixa de 6 meses a 5 anos de idade ou portador de necessidade especial devidamente matriculado em creche, instituição educacional regularmente autorizada a funcionar ou em instituição dedicada a portadores de necessidades especiais. Das gratificações, da gratificação adicional por tempo de serviço, artigo 170. Ao funcionário será concedida por quinquênio de efetivo serviço público gratificação adicional de 5% sobre os vencimentos ou remuneração do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício. Da gratificação de incentivo funcional, artigo 175 em diante, ela foi vetada. Injúria racial é crime? Injúria racial é crime. Da cadeia? Da cadeia. Injúria da cadeia. Né? Crimes contra a honra. Isso aí, crime do Código Penal. Né? Injúria racial é uma qualificadora do crime de injúria. Né? Bom, da gratificação de responsabilidade de gabinete, artigo 178. A gratificação de representação de gabinete será devida ao funcionário investido em cargo de direção ou assessoramento superior de livre nomeação e exoneração. Beleza.
Gratificação especial de localidade por atividades penosas, insalubres ou perigosas. Artigo 181. A gratificação pelo exercício em determinadas zonas ou locais e pela execução de atividades penosas, insalubres ou perigosas será fixada por ato do chefe do Poder Executivo ou autoridade equivalente. Da gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva, artigo 182. A gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva será fixada em lei. Da gratificação de prestação de serviço em regime de tempo integral foi vetado. Não há mais. Da gratificação pela prestação de serviço extraordinário, artigo 186. A gratificação pela prestação de serviços extraordinário se destina a remunerar os serviços prestados fora da jornada normal de trabalho, a que estiver sujeito o funcionário no desempenho das atribuições de seu cargo, não podendo, em caso algum, exceder a 180 horas dentro do mesmo exercício. Da gratificação pelo exercício de um encargo de chefia, assessoramento e secretariado em inspeção. Artigo 190. A função gratificada será instituída pelo chefe do Poder Executivo para atender encargos de chefia, assessoramento, secretariado e inspeção previstos em regulamento ou regimento e que não justifique a criação de cargo. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 194. A gratificação por encargo de curso ou concurso destina-se a retribuir o funcionário quando designado para membro de comissões de provas ou concursos públicos, ou quando no desempenho da atividade de professor de cursos de treinamento, aperfeiçoamento e especialização regularmente instituídos e será fixada e atribuída pelo titular do órgão cuja unidade competir a realização do curso ou do concurso. Da gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica, artigo 195. A gratificação pela elaboração ou execução de trabalho relevante de natureza técnica ou científica será arbitrada e atribuída pelo chefe do Poder Executivo, mediante solicitação do secretário de Estado ou autoridade equivalente. Gratificação por hora de voo. Artigo 196. Aos pilotos de aeronaves lotados na Superintendência do Serviço Aéreo do Gabinete Militar da Governadoria do Estado poderá ser atribuída uma gratificação por hora de voo de no mínimo 30 horas e de no máximo 90 horas por mês, na forma que dispuser o regulamento. Gratificação de produtividade fiscal. Artigo 197. O funcionário que exerce atividade fiscal será atribuída gratificação de produtividade nos percentuais abaixo especificados incidentes sobre o respectivo vencimento básico. Inciso 1. Até 100% ao de Secretaria da Fazenda. Inciso 2. Até 50% nos demais casos. Parágrafo único. A gratificação que trata este artigo se incorporará ao vencimento para efetivo de aposentadoria e disponibilidade. Será disciplinada em regulamento a ser baixado pelo chefe do Poder Executivo, dispondo sobre os critérios para sua percepção no correspondente limite máximo. Gratificação de transporte, artigo 198. A gratificação de transporte será paga mensalmente ao pessoal do Fisco da Secretaria da Fazenda, calculada no percentual de 20% do respectivo vencimento básico, ao qual não se incorporará para nenhum efeito. Da gratificação do ciclo básico e ensino especial, artigo 199. Desde que em efetiva regência de classe, ao professor será concedida uma gratificação incidente sobre o respectivo vencimento básico. Inciso 1, de 30%, quando no exercício do magistério inerente à pré-alfabetização e ao primeiro grau, na primeira e segunda séries e ao ensino especial ministrado em unidade ou classes específicas de alunos portadores de deficiência. Inciso 2, de 20%, quando no exercício de ensino do primeiro grau, nas terceiras e quartas séries. Bom, da gratificação de incentivo à permanência ao serviço ativo, artigo 202. Ao professor primeiro e segundo grau, efetivamente em regência de classe que houver completado ou vier a completar a tempo de serviço para se aposentar voluntariamente, será concedida uma gratificação de 30% sobre o respectivo vencimento, desde que permaneça em atividade enquanto perdurar a situação. Da progressão horizontal. Artigo 204. A progressão horizontal é a variação remuneratória correspondente à passagem do funcionário de uma
para outra referência, dentro da mesma classe, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento. Igual o cargo de agente escrivão, começa agente escrivão substituto, depois agente escrivão terceira classe, depois agente escrivão segunda classe, depois agente escrivão primeira classe, depois agente escrivão de classe especial. Não tem mais como você subir, se aposenta e pronto, né? Agora, das férias, eu vou deixar para o nosso último vídeo, que é o artigo 211 e seguintes. Bom, galera, eu estou fazendo isso aqui porque eu não vi nenhum professor falar a respeito dessa lei 10.460, né? Eu não ministro aula dessa lei aqui, né? Tô aqui junto com vocês estudando, né? Tentar ajudar você que vai fazer o concurso de agente e escrivão do estado de Goiás. Eu sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial, né? E essa foi a live agora. A próxima live vai ser a 5ª live a respeito desse tema. A gente vai finalizar, né, no nosso próximo vídeo. Esse vídeo aqui eu vou subir ele para o meu canal do YouTube. No YouTube você coloca José Carlos Cardoso Ribeiro. Se inscreva no meu canal, lá vai ter muitos outros vídeos de matéria, né? Essa orquídea aqui atrás está jogando duro, tá vendo, né? Essa orquídea aqui foi uma aluna que me presenteou, Ivaldina Soares dos Santos. Um beijo, um abraço para você e foco nos estudos, você vai conseguir. Até mais, gente, um abraço.